Fala galera, tudo bem? Que hoje eu vou no canal do Palmeiras. Hoje eu tenho pra falar do Palmeiras 1, 0 Santos, pelo segundo rodada da fase de grupos do Paulistão. Bom, o Palmeiras hoje foi com o time mais ou menos titular, né? Não completamente, porque tinha muito jogador também que tava voltando de lesão, como é o caso do Vitor Roque. E no Paulista a gente tentando rodar um pouco mais o time. Mas eu acho que num esboço do que seria o time titular é parecido com isso que o Palmeiras jogou hoje. A gente foi com o Carlos Miguel no gol. Na laterais a gente foi com o Kelvin na lateral direita e o Piquerez na esquerda. Na zaga Gomes e Murilo. Primeiro volante o Emiliano Martinez. Segundo volante o Andréas. O segundo atacante, na verdade, né? Quase meia, o Veiga. Aí o centroavante mesmo. A gente foi com o Flaco. Nas duas pontas a gente foi com o Riquelme Felipe na ponta esquerda. E na ponta direita o Alan. Bom, logo no começo do jogo, né, nos 15 minutos, o Palmeiras começou pressionando, o André sofre uma falta, ele lesiona, né, o ombro, tem que sair. O André sai, entra o Larson, que jogou no último jogo no Paulista, né, jogou bem, jogando com o segundo volante como o André estava antes, e também acho que foi bem esse jogo. Não teve um brilho que nem teve naquele jogo, mas também é uma equipe mais difícil, né, um nível de enfrentamento maior, mas ainda assim foi bem. No primeiro tempo, o Palmeiras foi superior ao Santos, conseguiu amassar, empurrar o Santos um pouquinho para trás. O Santos teve algumas chances assim no contra-ataque, principalmente pelo lado direito, né, lado do Kelvin. O Igor Vinícius lá do Santos conseguiu, né, lateral deles, conseguiu fazer bastante jogada por ali, em cima do Kelvin, principalmente. O ponta deles também ajudando bastante, o Barreal, né, principalmente também ali, né, pelo lado direito, deitando em cima do Kelvin. Mas o Palmeiras ainda assim conseguiu dominar um pouco mais o jogo. E nos 40 do primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Uma bola que o Veiga rouba no meio de campo, liga pro Alan, o Alan encontra o Flaco corre, chega na cara do gol, o Brasão sai no pé dele praticamente, o Flaco dá uma enfiadinha pra trás, né, dá um cruzamento pra trás, o Alan chega batendo e faz o gol. O Alan não vinha jogando muito bem, não jogou muito bem na verdade nesse jogo, né, mas fez o gol, eu acho que é isso, né, o importante é fazer o gol, empurrar, né, se puder jogar bem melhor, mas nesse caso conseguiu fazer esse gol, o Palmeiras conseguiu sair na frente e acabou que o placar se definiu por isso, né? O Flaco foi muito bem nesse lance, no jogo no primeiro tempo principalmente ficou completo, o Veiga no primeiro tempo também acho que foi bem. O time inteiro, ao invés do primeiro tempo, assim, tirando as áreas que teve umas dormidas, relativamente foi bem. No meio campo também, o Emiliano Martinez atrapalhou um pouco também, fez umas cagadas na saída de jogo, mas de resto o ataque, o próprio Riquelme, o Alan, uma coisa que eu acho interessante, tanto do Riquelme quanto que o Alan a gente já conhecia, né, mas o Riquelme nem tanto, é que além de ser um jogador incisivo, um jogador que corta bastante pra dentro, que vai pra chutar, vai pra tentar driblar, também é um jogador que ajuda muito na recomposição. Então ele voltava sempre pro lado esquerdo e conseguia ajudar ali o Piquerez. Acho que o principal que a gente pode falar é isso, né? Aí no segundo tempo a gente voltou com o mesmo time praticamente até os 60 minutos, e o Santos começando a tentar vir um pouquinho mais pra cima. O Palmeiras aceitando, mas ainda controlando até certo ponto. Ali nos 60 minutos a gente teve a primeira substituição, a gente troca o Veiga pelo Vitor Roque, né, que estava lesionado, não conseguiu jogar o primeiro jogo. Agora voltou e voltou bem também. Vitor Roque, para mim, mesmo no segundo tempo meio desastroso do Palmeiras, ainda acho que foi muito bem. O melhor do time para mim no segundo tempo. No jogo inteiro acho que foi o Flaco, mas no segundo tempo acho que foi o Vitor Roque. E ele troca também o volante, o Emiliano Martinez, pelo Luiz Pacheco, né, do Sub-20. Na verdade, o moleque tem 17 anos, né, mas jogava no Sub-20, agora subiu profissional. Eu acho um jogador interessante, jogador bom. Ele deu uns 2, 3 carrinhos certeiros, assim, que você vê que é difícil de acertar, ele conseguiu acertar. No passe também foi bem. Acho que essa dupla que a gente achou, né, essas duas duplas. Essa dupla que a gente achou, né, o Larson e o Luiz Pacheco são muito interessantes. São jogadores que podem ajudar bastante no profissional, principalmente o Luiz Pacheco, né? Por enquanto que a gente não tem o primeiro volante definido, pode ser que brigue por vaga com o Emiliano, enquanto não chega uma contratação de peso, né? Que é o que o Palmeiras espera. Por exemplo, Fabinho, né? Que é o que o Palmeiras chega atrás, mas por enquanto não teve resposta e não conseguiu, né? O Fabinho ainda tem contrato. Bom, depois disso o Santos começou a se criar mais, e o Palmeiras saiu no contra-ataque. O Palmeiras teve umas 2, 3 chances de contra-ataque que não conseguiu fazer nada, né? Não só nesse momento, mas também depois das outras substituições que eu vou falar, né? Que foi a chance mais clara assim que a gente teve, que o Palmeiras conseguiu perder o gol. E ainda assim não conseguiu fazer muita coisa. Lá para 70 minutos do segundo tempo, 76 na verdade, né? 75, o Palmeiras... Não, 70 mesmo, na verdade, por aí. O Palmeiras trocou os dois alas, né? Tirou dois pontas, né? Tirou o Alan e o Riquelme para colocar o Luiz fazendo aquela função de ponta. E como é que chama ele? Esqueci. E o Eric Bellet também fazendo outra função, né? Do outro lado da ponta.
Jogadores que eu acho interessantes também, o Eric Belé mais pro Luigi, né? O Luigi é meio cansado, vou ser sincero. E hoje perdeu um gol inacreditável. No contra-ataque que o Vitor Roque conseguiu puxar, né? Acho que esse foi a lance mais claro do segundo tempo. Pro Palmeiras, pro Santos também. O Santos teve alguns lances depois do final do segundo tempo ali, que a gente deu uma sorte de não ter entrado. Mas depois eu falo. Bom, o Vitor Roque saiu na cara do gol. Tocou pro lado pro Luigi fazer o gol. O Luigi se embananou ali na passada. Acabou dominando errado e o goleiro do Santos ficou com a bola praticamente dominada na mão. O Luigi deu uma recuada pro goleiro, né? Também não fez muita coisa. O Eric Belé também, eu acho que ele é bom, acho que ele jogou relativamente bem também dentro do possível, né? Mas o Palmeiras não ficou com a bola no ataque praticamente, né? Depois que eles entraram, nesse fim de segundo tempo. O Santos atacando e perdendo muita chance de encontrar um gol por sorte do Palmeiras, né? Porque a zaga do Palmeiras hoje tá meio perdida. Esse time do Santos não tem muita qualidade assim na frente, né? Os jogadores que tinham hoje não estavam tão iluminados, no caso do Gabigol, conseguiu achar um chute no escanteio, mas não chegou a fazer o gol. E eu acho que o principal é isso, o Palmeiras contou com sorte e saber também defender, né? Principalmente os pontos ajudaram bastante nisso no primeiro tempo, no segundo tempo, antes de trocar, né? O Twitch também ajudou, mais ou menos. Os meias também, o Luiz Pacheco e o tal do Larson, eles conseguiram dar um ritmo bom ali, conseguiram ajudar a gente na parte defensiva. E acho que isso é o mais importante. A gente conseguiu defender e ficar com 1 a 0 no placar. Bom, do jogo era isso que eu queria falar, mas agora eu queria falar também um pouco de uma saída, né? Uma movimentação que teve no mercado do Everton indo pro Grêmio. Eu acho que é um jogador que foi muito importante na história do Palmeiras. Não é o maior goleiro da história do Palmeiras, obviamente, né? O Abel ali falou uma besteira quando falou isso. Não é maior que o Marcos, não é maior que o Prazo, por exemplo, não é maior que o Leão. Então, ali o Abel furou um pouco, né? Aumentou um pouco o que o Everton é. Mas ainda assim é um jogador muito importante, um goleiro que foi muito bom. Hoje em dia tá meio decadente, né? Tá mais velho, não tá no mesmo nível mais. Então, acho que o Palmeiras fez uma boa de se livrar, não de se livrar, né? Mas de conseguir tirar ele, se ele não aceitava ser reserva. Tinha mais que ir mesmo e foi. Muito obrigado pro Everton. Acho que é isso que tinha pra falar, né? O Palmeiras também tem interesse agora no zagueiro Igor Júlio, mas esse aí é um interesse embrionário ainda, não tem muito como falar. A questão do Almada e do Arias também não saíram direito. Falando um pouco sobre o Igor Júlio, é um zagueiro canhoto, sai bem jogando bola, joga no West Ham, né? Jogou no Brighton antes, no West Ham não tá tendo muita oportunidade, mas no Brighton, na Inglaterra, ele jogou bastante. Eu acho um jogador interessante pro Palmeiras, um jogador bom. Vamos ver o que a gente consegue arranjar, né? Se ele vier, acho que pode ser um reforço interessante pra zaga do Palmeiras. Bom, o vídeo de hoje era isso mesmo. Obrigado, viu, galera? Eu vou de palestra, até o próximo vídeo.